Esse é o vídeo do projeto de redes, em que foi feito um servidor de IRC, o Internet Relay Chat. A gente escolheu fazer o projeto em Python, então, tanto a parte de servidor quanto a parte de cliente. O servidor ele foi feito utilizando threads, então a gente tem um thread que é dedicado para ficar ouvindo conexões de clientes, como isso é um servidor que utiliza o protocolo TCP, os clientes têm que inicialmente pedir uma conexão, né, estabelecer uma conexão para começar a se comunicar com o servidor, e a gente tem um thread dedicado para ficar ouvindo esse início de conexão. E depois esse thread cria outro thread que vai lidar com esse usuário específico que se conectou. Então, cada cliente que conecta vai ganhando um thread novo para se comunicar com o servidor. O código do cliente funciona de forma parecida. A gente tem um thread que fica escutando mensagem do servidor e outro thread que faz os processamentos que tem que ser feitos na parte do cliente e envia também mensagens para o servidor. Bom, eu vou executar o servidor nessa máquina em que eu estou gravando o vídeo. Então eu comecei a rodar ela agora. E o Felipe, que é o outro integrante do grupo, vai se conectar lá da máquina dele, que está, enfim, bem distante. Você pode conectar agora. Python client.py. Pronto, e eu entro como guest. E para alterar esse meu nick, eu boto /nick e é meu nome. Perfeito. Pode criar um canal agora. /join hashtag teste vídeo para criar o canal e entrar nele. Perfeito. Agora, eu, do meu notebook, que é o outro computador, que não é esse que eu estou gravando esse vídeo, eu dei o mesmo comando que o Felipe deu. Então, eu dei /join teste vídeo e eu tinha mudado meu nick antes para Dudu. Então, a gente vê que a mensagem apareceu ali. E agora, se eu mandar alguma mensagem aqui no meu notebook, o Felipe deve ver ela aí na tela dele. E, simplesmente, se você mandar uma mensagem, ela aparece aqui no meu notebook. Não dá pra ver ela porque o computador aqui só tá com o código de servidor, né? Mas ok, agora vamos analisar as mensagens no Wireshark. Então vamos lá. Identificação da versão, o tipo de aplicação do servidor que você está executando. A gente viu que a gente está usando Python para executar. Deu para ver o código, então, bom, fica claro ali a versão do servidor que a gente está fazendo, que a gente está executando. Qual é o endereço de IP dos clientes? Bom, essa informação a gente consegue ver aqui no Wireshark da seguinte forma. Então vamos lá. A gente vê aqui que na captura de pacotes, a gente vê aqui uma mensagem do Dudu falando Oi Felipe, com destino. Então vamos lá, essa mensagem está vindo do endereço 192.168.15.84, indo para esse 177.134.134.77. Então, essa mensagem está sendo direcionada justamente para o Felipe. O servidor está mandando a mensagem para o Felipe. A gente consegue identificar mais facilmente que esse IP é o do Felipe se eu conseguir achar isso daqui, né, que é a mensagem que ele mandou inicialmente, em que ele criou o canal teste vídeo. A gente vê aqui o join teste vídeo e veio desse IP aqui. Então a gente consegue identificar que esse é o IP do Felipe. Mais fácil ainda fica a gente vendo que depois, né, o Felipe mandou a mensagem. E a gente vê que essa mensagem veio do IP 177.134. Então esse é o IP do Felipe. E o IP do meu computador, do notebook, né? Lembrando, eu mandei a mensagem Oi Felipe. Então, se a gente olhar esse IP aqui, 187.25.50, ele mandou justamente a mensagem Oi Felipe. Então, os IPs de cliente são esse 187.25 e 177.134, e eles estão mandando as mensagens sempre para esse servidor 192.168.15.84. Então, esse é o IP de servidor e os outros dois de cliente. Ok. Agora, qual o protocolo de transporte usado pelos clientes de servidor? É o protocolo TCP. Como eu disse, né, baseado em conexões, é aquilo que o protocolo IRC especifica. Então é isso que a gente está usando e o Wireshark também mostra aqui. Qual a porta de destino do cliente e qual a porta de origem do cliente? Vamos lá. A porta de destino do cliente. Se a gente olhar aqui um pacote enviado pelo cliente, a porta de destino dele é representado por o que está depois do setinho, que é 150,
que é justamente a porta que, que eu configurei aqui nesse arquivo. Então, 150 é a porta que está aberta no servidor. E a porta de origem dele foi o 3402, que é um número mais ou menos aleatório escolhido pelo sistema operacional. Já no caso do Felipe, a gente vê que a porta que ele estava usando era 59249, mas ainda enviando, claro, tudo para a porta 150, que é do servidor. Identifique a carga útil dos pacotes entre cliente e servidor. Correspondem ao que é esperado que seja transmitido conforme o funcionamento da aplicação desenvolvida. Então, vamos lá. Por exemplo, esse pacote que Vamos ver aqui um pacote enviado pelo Felipe. Se eu achar que ele enviou o pacote teste vídeo, a carga útil dele, ou seja, os dados propriamente ditos da camada de aplicação, é esse join test vídeo. E ele é o que é justamente esperado do protocolo, que é a mensagem join, que diz que ele vai criar ou entrar em um canal, seguido do nome do canal que começa com hashtag. E se a gente ver aqui, por exemplo, outra mensagem aqui, priv message, e aí essa é a parte útil, né, da mensagem, sendo que esse daqui o restante é tudo cabeçalho. Na parte útil a gente vê justamente o priv message e aí a mensagem conforme o protocolo IRC especifica. Então, usando 2 pontos para separar a mensagem, usando o nome do canal para dizer para onde a gente quer enviar ela e o comando priv message. Que mais? Então, bom, corresponde ao que foi esperado que fosse transmitido. E a gente precisa também olhar no item F os cabeçalhos de cada camada. Então, vamos lá. Aqui o Wireshark mostra nessa parte de baixo, onde eu estou passando o meu mouse, o que corresponde a cada um desses campos no pacote. Então, aqui é o pacote como um todo. Essa parte aqui do final dele corresponde, né, como ele está falando, data.data. Então, é a mensagem propriamente dita da camada de aplicações. E, conforme a gente viu no conceito de encapsulamento, cada camada vai adicionando o seu header. Então, a camada de mensagens tem a camada de aplicação, perdão, tem a mensagem propriamente dita. Depois, a camada de transporte coloca o cabeçalho da camada de transporte, que no caso vai ser o cabeçalho do pacote TCP. E então, a camada de redes coloca o seu próprio cabeçalho, que vai ser o cabeçalho IP. E aí, por fim, a camada enlace coloca o cabeçalho dela. No caso, vai ser um cabeçalho específico da Ethernet, que é o que eu estou usando para receber os pacotes. Então, a gente consegue identificar isso em cada um desses campos, com aqui o TCP, Destination Port, Source Port, Sequence Number. E logo antes a gente vê o checksum do IP, por exemplo. Então, aqui a gente estava no cabeçalho de redes. Logo antes, na realidade, começa o cabeçalho de redes. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, o IP de destino, o IP de começo. Esse IP aqui é justamente 92164.15.84, que é o do servidor. Checksum do IP, time to leave do IP, então todas as coisas referentes ao cabeçalho de redes. E depois, logo antes aqui do IP, a gente vê o cabeçalho da camada de enlace. E esses são todos os cabeçalhos, respondendo então o item F.